Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Pessoal, o caso de hoje é digno assim de filme. Sabe aquele tipo de caso meio que Indiana Jones, Em Busca do Tesouro Perdido? É bem nessa linha aí que o caso rola, mas infelizmente ele tem um desfecho bem triste. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo o que aconteceu com o Bernard Bradot e a sua filhinha de 14 anos. Agora, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Hoje nós vamos conhecer a história de Bernard Bradot e como seus conhecimentos em instrumentos musicais, mais especificamente violinos, levaram o geofísico a um fim muito triste. A primeira coisa que precisamos entender neste caso é que um violino muitas vezes não é só um violino. Para início de conversa, o violino é um instrumento musical classificado como instrumento de cordas e foi inventado por Gasparo di Salò, um italiano que nasceu em 1540. O instrumento é composto por 4 cordas com espessuras distintas e também um arco que desliza pelas cordas, produzindo o som que ouvimos. Existem algumas modalidades de execuções que podem ser tocadas sem a utilização do arco. E aqui vai uma curiosidade bastante interessante. De acordo com informações da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, a composição dos fios que formam o arco e que tocam as cordas é de crina de cavalo. Isso mesmo, aposto que você não sabia disso. Quando a gente olha assim, parece ser um fio único, mas não é. Na verdade, é a junção de diversos fios mais finos que formam o conjunto. Eles são amarrados e esticados todos juntinhos. Bom, pessoal, existem violinos que já contam com fios de nylon em substituição aos fios de crina. Alguns músicos dizem que existe diferença notável na qualidade do som produzido com um arco com fios de crina de cavalo, e outros músicos dizem que a qualidade nem é tão inferior assim. Nós não vamos entrar nesse mérito. O fato é que hoje em dia é possível encontrar violinos de diferentes faixas de preço, geralmente influenciados pela marca do instrumento, o tipo e espécie de madeira com qual ele foi feito, a madeira utilizada no arco e etc. Você pode encontrar violinos que custam menos de R$ 400, R$ 1.000 e também pode encontrar com preços acima de R$ 30.000. Existem também as marcas exclusivas e os instrumentos raros. Os violinos Stradivarius provavelmente são os mais valiosos do mundo. Foram construídos pelo mestre Antonio Stradivari, e atualmente restam poucos deles no mundo. Em 2006 foi leiloado um Stradivarius fabricado em 1729 e ele foi arrematado por 3,5 milhões de dólares. Se fizermos uma conversão direta, esse valor passaria dos 12 milhões de reais facilmente. E olha que esse nem era um dos mais caros, viu? Bom, pessoal, agora que entendemos que violinos podem ser peças caras, exclusivas e raras, e muitas pessoas matariam para ter um deles, nós vamos conhecer agora um homem chamado Bernard, e já já vocês vão entender o que ele tem a ver com toda essa história de violino e tudo mais. Bernard Raimond Bradot nasceu em 23 de março de 1959 em Segsdorf, na Alemanha. Desde muito novo, ele era apaixonado por matérias relacionadas a antiguidades, antropologia, ciências, história e geologia. Bernard concluiu o ensino fundamental na escola de sua cidade natal e em seguida se mudou para o colégio de ensino médio em Traunstein. No dia 11 de outubro de 1975, quando tinha apenas 16 anos de idade, ele e seu grande amigo de infância descobriram um esqueleto de mamute no leito de um riacho em Segsdorf. Eles mantiveram a descoberta em segredo e iniciaram por conta própria as escavações. Em 1978, Bernard se formou no ensino médio. Nos anos seguintes, concluiu vários cursos extracurriculares e viajou pelo mundo. Ele se formou em geofísica em Auckland, na Nova Zelândia. Finalmente, no ano de 1985, ele voltou para a Alemanha e notificou pela primeira vez as autoridades sobre sua descoberta quando estava no ensino médio. O administrador do distrito de Traunstein organizou uma investigação paleontológica
que confirmou a autenticidade das descobertas anteriores e trabalhos de escavações continuaram. Foram recuperados os ossos de leões das cavernas, lobos, veados gigantes e alguns outros animais. Bernard cedeu à sua comunidade todos os direitos das descobertas. Em janeiro de 87, um molde de mamute que ele havia feito foi apresentado ao público. Em 1991, ele construiu um museu com as descobertas. O cineasta Ulrich Weibach fez um documentário sobre ele que foi transmitido na televisão em 93. Nos anos seguintes, ele participou de diversos projetos relacionados à pré-história em vários países ao redor do mundo. No final do ano de 2017, Bernard emigrou para o Paraguai, junto com sua filha Lorena, que na época tinha 14 anos de idade. No dia 22 de outubro de 2021, na sua casa, os dois foram encontrados mortos. Eles foram torturados e baleados. Bernard não falava espanhol e sua principal atividade naquela região era consertar instrumentos musicais. Os dois levavam uma vida simples, mas confortável, porque Bernard recebia uma pensão do governo alemão. Quando esse valor era convertido para a moeda do Paraguai, o novo valor possibilitava uma vida sem luxos, mas bastante confortável. A essa altura, preciso atualizar vocês de que Bernard tinha 62 anos de idade, era músico, ele tocava violino e também era luthier. Esse nome, luthier, é dado ao profissional especializado em construir instrumentos de corda, ou seja, além de ser violinista, ele era especialista no instrumento, podendo até construí-lo desde o início. Quando os dois foram encontrados, ele estava com sinais de tortura e uma bala no pescoço. Sua filha Lorena também foi torturada e atingida na barriga. Ela foi encontrada em um banheiro da casa. Assim que os policiais chegaram na residência, além de encontrar os corpos, eles notaram que o local estava totalmente revirado, como se alguém procurasse alguma coisa. A princípio, a polícia classificou o caso como roubo, mas poucas horas depois, o chefe de investigações da polícia, chamado Hugo Grance, percebeu que as duas vítimas tinham sido torturadas, e isso eliminava a hipótese de um simples corriqueiro roubo a residências. Ele disse em entrevista que, a princípio, eles não sabiam quem deveriam investigar, portanto, eles inicialmente focaram em identificar um motivo. Eles analisaram as evidências que tinham em mãos e uma das primeiras coisas que chamou a atenção foi o assassinato da menor, de 14 anos. Isso indicava que a pessoa responsável pelos homicídios conhecia a família, porque afinal de contas, a jovem não tinha nada a ver com aquilo tudo. Ela foi uma queima de arquivo. Como eu disse agora há pouco, Bernard não falava espanhol, portanto seu círculo de amizades e de pessoas que frequentavam a sua casa era bastante limitado. Com base nisso, os investigadores conseguiram mandados de busca e visitaram as casas de pessoas ligadas às vítimas e que diziam ser suas amigas. E essa linha de investigação estava correta, pessoal. Em todas as 3 casas que eles chegaram para cumprir os mandatos, as pessoas resistiam em abrir a porta e inclusive um deles foi flagrado escondendo uma arma assim que percebeu que a polícia havia chegado em sua casa. Com base nas descobertas de armas, mensagens de celulares e também outras evidências encontradas nas casas, o chefe dos investigadores prendeu os alemães Volker Granaz, de 58 anos, e Yves Asriel Steinmetz, de 60, além de um chileno, Stephen Jorge Dartinger, de 51 anos. Eles frequentavam a casa de Bernard e diziam ser o seu amigo. O motivo do ataque seria dinheiro. Bernard tinha alguns violinos que tinham uma aparência bastante envelhecida, e ao menos 2 deles eram violinos Stradivarius. Os investigadores descobriram que em 2011, um violino dessa marca foi vendido por valor recorde de 13 milhões de dólares. Esses instrumentos são considerados obras de arte, e Bernard tinha uma mina de ouro em sua casa. Assim que chegou no Paraguai, ele fez amizade com Volker, Yves e Stephen, e a confiança que ele tinha nos amigos era gigantesca, tanto que quando ele precisou viajar para a Alemanha, ele deixou o Volker cuidando de sua casa e seus instrumentos antigos. Vale ressaltar que ele tinha vários instrumentos de cordas além dos violinos. Os violinos Volker levou para sua casa e guardou em um cômodo inutilizado. Quando Bernard retornou de sua viagem, encontrou parte de seus instrumentos em cinzas, causadas por um suposto incêndio.
A verdade era que Volker tinha roubado alguns dos instrumentos e alegou que um incêndio trágico havia consumido os objetos. Bernard sempre viajava para a Alemanha e para outros países e ficou bastante incomodado com aquela notícia estranha, tanto que foi ali que a amizade entre os dois ficou um pouco abalada. Volker então teve a brilhante ideia de vender os objetos no mercado paralelo, na esperança de conseguir uma boa grana por eles. E foi nesse momento que ele se deu conta de um detalhe importante. Sem o certificado de autenticidade, os violinos não tinham quase nenhum valor de mercado. Eles eram somente violinos antigos. E é nesse ponto que entram os outros dois amigos de Bernard, Yves e Stephen. Volker então trocou diversas mensagens de texto via celular com os dois, para encontrar uma forma de conseguir os certificados. Volker passou a coordenar a operação e disse que tinha notado que havia um cofre na casa de Bernard. Ele provavelmente guardava os certificados naquele cofre. Eles então simularam um assalto na casa de Bernard e exigiram que ele os entregasse os certificados de autenticidade de todos os seus instrumentos. Mais tarde, durante as investigações, os policiais encontraram 4 violinos na casa de Volker. Todos pertenciam a Bernard e que supostamente haviam sido queimados no tal incêndio que ele mesmo disse. Um homem chamado Victor Aguilar, que também trabalhava como luthier, deu a entrevista a um jornal e informou que participou de palestras com Bernard e também fez alguns cursos com o mestre. Ele contou que alguns desses cursos aconteceram na Alemanha e os raros instrumentos estavam viajando com o seu dono. As autoridades presumiram que os certificados de autenticidade estivessem na Alemanha ou em qualquer outro país europeu, e lamentavelmente Bernard e sua filha perderam a vida tentando protegê-los. Victor confirmou que teve contato com os instrumentos e concluiu que mesmo os mais simples da coleção não valeriam menos que $100 mil cada. Bom, como eu disse, todos os 3 foram presos e acusados de duplo homicídio. As armas utilizadas para cometer os crimes foram encontradas na casa dos acusados. Em novembro de 2021, um advogado também foi preso, acusado de participar do esquema. Ele teria forjado um testamento no qual todos os bens de Bernard passariam para ele, no dia do seu falecimento. E esse caso traz um alerta para qualquer pessoa que tenha algum objeto raro, antigo ou até mesmo um objeto de alto valor. Existem bancos, pessoal, que fazem a custódia de joias, por exemplo, e há também empresas que prestam um serviço chamado de self-storage, onde você guarda seus objetos de valor em locais específicos e muito bem seguros. Afinal de contas, nunca se sabe quando aparecerá alguém disposto a cometer um crime para conseguir dinheiro. E esse foi o caso de hoje, pessoal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.